Olá a todos, eu vim aqui agora fazer um vídeo sobre o preparo dos manuscritos. Como pegamos a Bíblia hoje, eu tenho Bíblia digital, tenho Bíblia original, tenho códices antigos, eu tenho vários tipos de Bíblia que você imagina aí, de papel, digital, eu tenho ela no meu celular também aqui, entendeu? Então, mas como é que era esses manuscritos na época, esses papéis, esses documentos, né? Então, quando manuseamos hoje um exemplar da Escritura Sagrada, preparado de acordo com a moderna técnica gráfica e editorial, raramente nos lembramos dos estádios primitivos porque passaram tanto preparo quanto a transmissão dos livros bíblicos ao longo da sua história. A invenção da imprensa com tipos móveis no século XV, o texto sagrado, bem como de qualquer outra literatura, era transmitido mediante o laborioso processo de cópias manuais, em que os materiais empregados eram muito rústicos e a própria escrita ainda estava em fase de desenvolvimento. Com relação ao Novo Testamento, especificamente, o conhecimento desses estágios materiais e formas é deveras indispensável à crítica textual, a fim de que possam avaliar e analisar devidamente os milhares de manuscritos chegados até nós, e por meio deles tentar chegar a um texto original. Antes, portanto, que os manuscritos sejam analisados com relação ao texto propriamente dito, apresentaremos noções básicas quanto à sua preparação em geral. Então, aqui nós não vamos tratar da questão de qual manuscrito que está certo, qual manuscrito que está errado. O que fez o que deixou de fazer o que, entendeu? Nós vamos tratar aqui primeiro da, da relação desses manuscritos, como eles apareceram. Tá? Então, vamos começar pelo rolo de papiro. Sendo que o papel só começou a ser utilizado a partir do século XIII, no preparo de livros bíblicos e litúrgicos, e o pergaminho a partir do século III, tanto os originais quanto as primeiras cópias do Novo Testamento. O papel só foi usado no século XIII. Tá? O pergaminho, que é o couro do animal, aparece, cara, 100 séculos à frente. E já não é mais no século XIII, já é o século XIII. Já vai 100 anos de diferença. Bom, então eles foram preparados em papiros, do grego papyrus, o papyrus, né? O principal material de escrita da antiguidade. O papiro é uma espécie de junco da família das ciperáceas, com caule triangular, mais ou menos da grossura de um braço, tá? Eu tenho um vídeo aqui que o Dr. Rodrigo Silva fala muito como se faz um papiro, tá? Só você procurar aqui no canal. Que atingia de 2 a 4 metros de altura, que crescia nas margens lodosas, lá no Lago Hurle, na Fenícia, no Vale do Rio Jordão e principalmente junto ao Rio Nilo, no Egito, onde foi usado desde o terceiro milênio. Tá? A folha rates ou cates, né, era fabricada com a medula do caule, que era cortada em tiras estreitas e eram postas umas em camadas transversais, ou seja, você fazia um trançado, botava duas assim, pegava duas e trançava ela, entendeu? Aí você colocava ela para secar numa planície, depois você batia com ela para aquela goma dela mesmo colar ali e fechar ela e fazer um papel ali, tá bom? E a seguir eram marteladas com algum objeto de madeira e a substância gulutinosa da medula fazia com que as camadas se colassem. Depois de seca ao sal, a folha era alisada com osso ou pedra e estando então pronta para receber a escrita. Bom, então o tamanho da página dependia da finalidade de quem era o destinado. O tamanho médio de uma folha era de 18 e 25, mais ou menos o tamanho de um livro comum. Tá? E várias folhas podiam ser coladas pela borda para formar um rolo, chamado de quefales. Se enrolava, então você lia, enrolava, lia, depois você desenrolava um lado, lia o outro. Daí, em geral, não excedia 10 metros de comprimento, tamanho suficiente para receber, por exemplo, o Evangelho de Mateus. O texto aparecia nos rolos em colunas celídeis, de cerca de 7 centímetros de largura, com um intervalo de aproximadamente de 1,5 a 2 milímetros, 2 centímetros de espaço. Seria mais ou menos esse texto que vocês estão acabando de ler ali. Mais ou menos esse, essa metragem, né? Então, permitindo assim pequenos espaços para anotações ou correções. Em cima e embaixo a margem era maior. E maior ainda a margem deixada no começo do rolo, né? Então, nos rolos destinados ao uso mais frequente,
colocava-se em cada extremidade um bastão roliço, chamado de ónfalos, cujas pontas sobressaíam acima e abaixo, como regra, só se escrevia sobre os lados. Bom? E que em fibras eram horizontais, lado esse que ficava sendo a parte interior do rolo. Mas em caso de emergência ou pobreza, usava-se também o verso. A tinta melã era preparada com fuligem, goma e água. E o instrumento de escrita era uma pequena cana, cálamos, de 15 a 40 centímetros de comprimento, que procedia de uma planta produzida principalmente no mesmo Egito. Os estojos do escriba são bem conhecidos de relevos nos monumentos egípcios e de amostras que sobreviveram. O uso do papiro como material comum para a escrita continuou até que os árabes conquistassem o Egito, no ano 641, quando sua exportação tornou-se praticamente impossível de se exportar. Então, todavia, já desde o século IV, vinha sendo usado apenas para a literatura clássica secular, uma vez que outra, para manuscritos do Novo Testamento, a primeira descoberta de papiros em textos modernos foi feita em 1778 d.C., em Fayoum, província do Egito. Desde então, milhares deles têm sido encontrados, sendo a grande maioria de escritos seculares, sobretudo do próprio Egito, onde o clima seco favoreceu a sua preservação. Bom, eu queria apertar aqui, ó. Mas tudo bem. O pergaminho era um outro material de escrita usado na época, que era o pergaminho, chamado de keframene, pergamene, vem de pérgamo, melhor e mais durável que o papiro. O pergaminho consistia de peles principalmente de carneiro ou ovelha submetidas a um banho de cal e depois raspadas e polidas com pedras pomes. Então pegava a pele do animal, lavava-se ela, tá bom? Com banho de cal, secava-se ela, então raspava para tirar aquele sebo do animal, né? Feito isso, era lavado novamente, raspado e colocado para secar. E molduras de madeira para ela ficar bem dura, tá? Para evitar a formação de pregas ou rugas. Tá? Por fim, recebia um ou mais demão de avaiade, que o nome se deriva assim, vamos dizer assim, de uma cola, né? Da cidade de Pérgamo, onde provavelmente no século II a.C. o processo foi desenvolvido. E a historicidade, a história tradicionalmente aceita, quase não sai, né? A história tradicionalmente aceita quanto à invenção do pergaminho baseia-se numa citação de Plínio, tá? O Velho, atribuindo a Eumenes de Quênion, que identifica como Eumenes II, o qual desejava fundar uma biblioteca que se rivalizasse com a famosa Biblioteca de Alexandria. Como o projeto não agradasse ao Ptolomeu do Egito, provavelmente Epifânio, que datou entre do ano 205 ao 182. Foi interrompido aqui que minha filha queria falar comigo. Bom, mas a importação de papiro para Pérgamo foi prontamente embargada, que fez com que Eumenes acabasse desenvolvendo o processo de preparo do pergaminho, cuja exportação tornou-se muito famosa, essa que logo depois se tornou a capital da província romana da Ásia. Desde 1968, porém, cresce em aceitação a tese apresentada por Richard Johnson, segundo a qual as autoridades de Pérgamo recorriam ao pergaminho, quando o fornecimento do papiro egípcio for interrompido durante as invasões do Egito por Antíoco Epifânio. Tá? E isso aconteceu na mesma época que os sábios de Pérgamo introduziram o novo material em Roma, onde a escassez de papiro também era incessantemente sentida. Bom? Então, o couro de animais, entretanto, já era conhecido e utilizado na forma de rolo, tanto no Egito quanto na Babilônia, desde o século XVII a.C. Mas seu uso sempre fora bem mais restrito que o do papiro. Mesmo o pergaminho, propriamente dito, por ser um produto de custo muito elevado, veio a superar o papiro somente no século IV da era cristã, mantendo sua predominância até o fim da Idade Média, quando foi suplantado pelo papel. Tá bom? E quando o imperador Constantino encarregou, né, no ano 331, o bispo Eusébio de Cesareia de providenciar 50 cópias da escritura para as igrejas de sua recém-inaugurada capital, junto a Bósforo, Constantinopla. Conta-nos Eusébio de haverem sido elas requeridas em pergaminho. E Jerônimo, pouco depois, relata que os volumes da biblioteca
que procedia de Orígene e Panfílio em Cesareia, foram substituídos pelo bispo Acácio e seu sucessor, Eusóio, por outros escritos em pergaminho. O trabalho foi realizado aproximadamente entre os anos 340 e 380, à custa de grandes gastos, mas conseguiu-se assim evitar que as obras se perdessem. Ou seja, levaram 40 anos para fazer 50 cópias das escrituras. Olha só, hein? Quantas pessoas não trabalharam em cima disso aí, né? Muita gente, né? A escrita sobre o pergaminho era feita com penas de bronze ou de cobre. Também se usava remígios de ganso, e depois chegaram mesmo a suplantar as penas metálicas. A tinta era uma combinação de substâncias vegetais ou minerais, e podia ser de várias cores, incluindo a dourada e a prateada. Porém, as mais usadas eram a preta ou a vermelha, que dava mais destaque na folha. Tá? As linhas eram feitas com estiletes, e além das horizontais, havia também as verticais para a demarcação das margens de cada uma das colunas do texto. A escrita, porém, não era feita acima da linha, como se faz hoje. Mas os antigos escribas, né, caligrafos, vem de calígrafos, normalmente escreviam abaixo delas, isto é, faziam com que as letras pendessem de face inferior da linha, ou seja, fazer com que elas ficassem penduradas ali para se manter um padrão na linha que ele estava escrevendo. Tá? O pergaminho, no entanto, era muito caro. Quando determinada obra não possuía mais valor, sua escrita original era raspada para que o material pudesse receber um outro texto. Ou seja, vamos dizer que a palavra está desatualizada, ou não se fala mais, então raspava o texto ali e reescrevia novamente. Pergaminho submetido a esse processo é chamado de palimpsestos, que vem de palim, que quer dizer de novo, e psestos, raspado, tá? E como geralmente o texto raspado é mais valioso para a crítica textual, porque na verdade você tem dois textos ali embutido, então é como se geralmente o texto raspado é mais valioso para a crítica textual. E tem se empregado determinados métodos para que possa se restaurar a crítica original, ou seja, ver o que foi escrito e ver o que está sendo agora. Então, os reagentes químicos que antes eram usados frequentemente, eles estragavam o pergaminho. Hoje, com a chamada fotografia de palimpsestos, tem-se o método livre desses inconvenientes e com melhores resultados. Né? Então, o processo consiste em iluminar o pergaminho com raios ultravioletas, pelo que ele se torna fluorescente, enquanto a escrita irradiada permanece quase escura. Então, tem como você ler o texto ali sem que possa estragá-lo. Okay? Então, para isso, porém, é necessário que no texto dos manuscritos se haja empregado uma tinta ferruginosa. Para quê? Para que ela fique impregnada no texto, ainda que ele já esteja muito defeituoso ou já muito antigo, né? Ferruginosa, cujas partículas de ferro que penetram no interior do pergaminho impeçam ou diminuam sua iluminação. Com efeito, esse é o caso de quase todos os palimpsestos de pergaminho, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os códices, né? Todos os manuscritos gregos da época pré-cristã que sobreviveram mostram a forma de rolo, inclusive os de pergaminho. Logo, porém, adotou-se o uso de preguear por uma das bordas cada folha e juntar uma série de tantas quantas fossem necessárias. Ou seja, juntava várias folhas assim e na ponta dela eles pegavam, eles costuravam e o camarada podia folhear como se fosse um caderno. Bom, juntar uma série de tantas coisas que forem necessárias para a transcrição de uma obra, o que resultava uma espécie de caderno, né? Nas obras mais extensas, porém, isso não se mostrava muito prático, porque ficava muito volumoso, né? E pelo que se passaram a formar os cadernos com um número menor de folhas, mais dobradas, mas vários desses cadernos foram resultado num único volume, né? Teucos. E, semelhantemente, os livros modernos, né? São conhecidos volumes de apenas um caderno de até 100 folhas, mas muito desconfortáveis. Né? Os volumes normais eram formados de caderno de 8, 10 ou 12 folhas. Então, assim surgiram os códices. E embora o período aqui estudado comece com o rolo de papiro e termine com o códice pergaminho, como a forma dominante do livro, Skate declara que não há prova alguma que indique que essa mudança do material influenciou a mudança da forma ou vice-versa. A descoberta nas últimas décadas tem demonstrado que os códices originam-se de Roma no início da era cristã. Entendeu? Então, a própria palavra códice é latina, e não tendo nenhum equivalente no grego, senão apenas na transliteração codix,
Por estas razões, primeiramente práticas, essa forma de livro de imediato se tornou a preferida pelos cristãos. E essa forma se tornou um livro de imediato, se tornou a preferida pelos cristãos, que acabaram transformando os responsáveis por sua popularização em todo o mundo romano. Ou seja, em vez do camarada levar um monte de rolo nas mãos, então ele levava simplesmente um códice ali, que ele tinha quase que um livro todo ali. Então a vantagem dos códices sobre os rolos era evidente. Permaneciam, por exemplo, que os 4 evangelhos ou todas as epístolas paulinas estivessem no único livro, que era impossível no caso do rolo, né? Para torná-lo longo demais, possibilitava uma maior rapidez na localização das passagens, por serem bem mais fáceis de manuseio os rolos. Ou seja, o cara já folheava ali, já procurava a passagem. Em vez de procurar num rolo, procurar no rolo, no outro rolo ficaria mais fácil dele procurar no códice, né? E possibilitava maior rapidez na localização de passagem, por serem bem mais fácil o manuseio do que os rolos. E além disso, eram de custo muito inferior, porque se adaptavam melhor à recepção da escrita e dos dois lados, tá, da folha. Em segundo lugar, os cristãos, principalmente os de origem gentílica, podem ter recorrido aos códices como um deliberado esforço por diferenciar seus livros dos usados tanto pelos judeus na sinagoga, quanto pelos pagãos que ainda preferiam os rolos. Tá? Esse Schwantes, né? Siegfried, isso aqui é alemão, né? Menciona um estudo estatístico acerca dos manuscritos preparados no Egito, nos primeiros séculos de nossa era, mostrando que os escritos cristãos do século 2 e 3 eram praticamente todos na forma de códice, enquanto dos não cristãos somente 3% eram códices, sendo o restante rolos. No século seguinte, os escritos cristãos continuaram sendo todos códices, ao passo que dos não cristãos ainda apenas 16,8%. Fica demonstrado, portanto, que, embora não tendo sido inventado pelos cristãos, pelo menos eles estiveram à frente do movimento e finalmente substituiu os rolos antigos pelos livros mais modernos. Então você pode ver aqui que houve uma grande dificuldade deles poderem montar toda essa estrutura do hebraico ali, do grego, né? E os códices também temos muitos textos em gregos ali, entendeu? Então eu espero que você tenha gostado sobre essa evolução aí do grego, tá? E espero você numa próxima aula. Obrigado por você ter ficado até aqui e nos vemos na próxima aula então. Tchau, tchau.